Hoje, você faz gestão de tráfego ou você está o tempo todo girando a roleta do tráfego? Quando você, gestor de tráfego, executa qualquer coisa no gerenciador de anúncios sem método, é isso que acontece. Você gira a roleta e conta com a sorte. E quando você acerta, é um acerto que não tem mérito. Logo, você não sabe o porquê acertou e não consegue replicar esse resultado. Nesse vídeo, você vai acessar um método simples, replicável em qualquer negócio e que vai te trazer uma satisfação muito maior em cada acerto que você tiver, por saber que você gerou esse resultado totalmente consciente daquilo que você está fazendo. É um método dividido em 3 etapas que evidenciam para você, tá, o que o produto ou serviço que você está divulgando hoje pede como estratégia. Depois dessas 3 etapas, você vai saber exatamente tudo o que você precisa fazer desde o primeiro dia em qualquer negócio, com a certeza de que aquilo que você está executando de fato é o que vai funcionar melhor. Imagina o seguinte, 2 gestores de tráfego, um que executa tudo na sorte e o outro que executa tudo com método. O primeiro gestor acerta e não sabe por que acertou, campanha desanda e ele não sabe resolver, vive perdido, travado e inseguro. O segundo gestor acerta e sabe por que acertou e logo consegue replicar esse resultado, consegue escalar esse resultado. Se a campanha desanda, ele sabe por que desandou e onde ele precisa otimizar. E esses 2 gestores têm algo em comum. Eu já fui e sou esse gestor. Nos meus 6 primeiros meses, eu era aquele gestor que fechava o olho, cruzava os dedos e torcia para que aquilo que eu estivesse executando desse certo. Mas depois de perder cada cliente que com tanto esforço que eu lutava para conquistar, eu percebi que eu precisava de método, que não dava mais para sair executando as coisas de forma aleatória como eu fazia. Então, se você me conhecesse no início, era esse gestor que você veria. Mas como você está me vendo agora, 6 anos depois, centenas de clientes já atendidos e múltiplos 6 dígitos investido em tráfego pago, em todo esse tempo eu validei essas 3 etapas que, se qualquer gestor de tráfego aplicar elas em qualquer negócio, ele automaticamente sai do jogo da roleta para o jogo da gestão. E é o que você vai ter acesso agora. Como sair de um gestor tigrinho, que vive girando roleta, que vive fazendo aposta, para um gestor realizado. Porque a sensação ela é completamente diferente, tá? De quando você acerta na sorte e de quando você acerta consciente. De quando você entrega resultado para o cliente, mas não sabe por que aquilo está acontecendo. E de quando você entrega resultado para um cliente e sabe que tudo aquilo foi pensado, planejado e executado conscientemente por você. Vai te trazer uma confiança absurda, tá? Primeira etapa desse método. E é o que eu recomendo que você execute de agora em diante em todo negócio. Em negócio local, cada tipo de produto ou serviço pede um tipo de estratégia diferente. Vitor, eu fechei com uma hamburgueria e, cara, tá dando muito bom o que eu tô fazendo lá. Por mais que eu não sei muito bem o que está acontecendo, mas está dando certo. Eu consigo pegar aquela mesma estrutura e copiar em outro negócio. Esquece, isso não funciona para negócio local. Por mais que seja a mesma empresa. Ah, Vitor, eu estou fazendo tráfego para uma hamburgueria em São Paulo. Fechei com uma hamburgueria em Belo Horizonte. Eu vou pegar essa estrutura, copiar, vou colar nessa daqui de Belo Horizonte, que vai dar bom. Não vai. São cidades diferentes, contextos diferentes, padrões diferentes, população diferente, tá? Isso tudo influencia. Então, você precisa, sabendo disso, você precisa saber o que analisar em um negócio para ter a clareza do tipo de estratégia que o produto ou serviço pede. E são basicamente 2 pontos de análise principal. Existem outros, mas esses são os principais, tá? Primeiro, tempo de empresa. Por que que isso é importante? Porque quando a gente fala em negócio local, e aí no seu bairro tem uma empresa que está lá já tem 20 anos, você já sabe que a empresa existe,
Você já sabe o que ela vende, o que ela faz, você já passou na porta daquela empresa, você muito provavelmente já consumiu o produto daquela empresa. Então, o tempo de mercado para negócio local importa. Agora, se aí no seu bairro tem uma empresa que abriu agora, você nunca nem sequer tinha visto ou passado na frente dela, e de repente aparece o anúncio dessa empresa para você, você nem sabia que ela existia ali no seu bairro, a não ser que o anúncio mostre que ela está ali. Agora, nesse primeiro exemplo de uma empresa de 20 anos, se aparecesse um anúncio dela na sua frente, você já conhecendo, sabendo que ela existe, sabendo a rua em que ela está, o produto que ela vende, conhecendo o atendente que trabalha ali dentro, a probabilidade de você agir a partir desse anúncio é muito maior do que uma empresa que você nunca viu na vida e nem sabia que ela existia ali na sua região. Então, por isso que o tempo de empresa importa para negócio local. Tá? O que você vai ponderar aqui? Empresas que têm menos de 5 anos ou empresas que têm mais de 5 anos. Porque dentro do raio de anúncio menos de 5 anos, a chance das pessoas conhecer aquela empresa é menor e mais de 5 anos é maior. Isso aqui não é uma regra absoluta, é só para te passar uma referência, tá? Para você saber o que é uma empresa que tem pouco tempo de mercado, uma empresa que já tem um tempo de mercado maior, que talvez daria para você explorar outros tipos de estratégias. Segundo ponto de análise, consciência do produto, tá? Se as pessoas, de um modo geral, em relação ao produto que você divulga, tá, têm um baixo nível de consciência ou se elas têm um nível de consciência mais alto. O que isso significa na prática? Baixo nível de consciência. As pessoas não entendem muito bem o que é o seu produto, não sabem exatamente como é que ele funciona, o que ele faz e não está acostumada a comprar aquele produto. Baixo nível de consciência. Alto nível de consciência. Ela já sabe o que é o seu produto, já sabe o que ele faz e já está acostumada a comprar, já faz parte da rotina de consumo do seu público. Alto nível de consciência. Beleza? A gente vai já anotando aqui, ó, porque você vai perceber que na medida em que você for, né, dando o check ali em cada um desses pontos, a sua estratégia ela já vai se construindo automaticamente. Então, estratégia final. Primeiro ponto. Vamos ilustrar um cenário aqui, tá? Digamos que a sua empresa tem menos de 5 anos e produto de alto nível de consciência. Tá? Vamos imaginar uma hamburgueria. Hambúrguer, alto nível de consciência. Beleza? Segunda etapa. Você precisa saber, antes de qualquer clique que você der dentro do gerenciador de anúncios, quais são as métricas que cada campanha que você tiver ativa, que você for criar, precisa te entregar. E eu arrisco a dizer aqui que 90% dos gestores criam as campanhas sem ter a mínima noção de quais são as métricas que aquela campanha precisa entregar para ele. E aí ele cria algo completamente às cegas, sem saber se o resultado está bom, se o resultado está ruim, se aquilo é suficiente para fazer o cliente ter resultado, se ele está dando prejuízo para o cliente com aqueles resultados que ele está tendo lá, com aquelas métricas que ele está tendo lá. Então, essa é a segunda etapa. Você precisa saber, antes de qualquer clique, cara, no gerenciador de anúncios, saber quais são as métricas que as suas campanhas precisam te entregar, que são as suas métricas de referência para que você não dê prejuízo para o seu cliente. Beleza? Essa é uma continha que ela é feita a partir de 3 métricas principais. Primeira, taxa de conversão, ticket médio. Segunda e terceira, investimento. Taxa de conversão. A maioria dos donos de negócio não tem esse número e você precisa tirar isso deles. O que é taxa de conversão? A quantidade de leads que precisam chegar no WhatsApp dele para que ele faça uma venda. Então vamos construir um cenário aqui dentro do exemplo da hamburgueria. Uma empresa que é relativamente nova, mas que vende um produto de alto nível de consciência, que é um hambúrguer. Digamos que a taxa de conversão dessa hamburgueria seja de 7 leads para uma venda. Então, a cada 7 pessoas que entram em contato com essa empresa, parte não responde, parte só pede o cardápio e uma compra. Então, a cada 7 leads, uma compra. Ticket médio. Digamos que o ticket médio dessa hamburgueria seja de R$60, tá? E aqui vamos trabalhar com margem, com preço cheio mesmo. Se for fazer essa conta com margem, aí a conta fica um pouco mais complexa. Não é o objetivo desse vídeo. Aqui o objetivo é simplificar e não complicar a coisa na sua cabeça, tá bom? Então vamos trabalhar com o valor cheio aqui do produto, tá? E aí digamos que como investimento somados orçamento de campanha e o valor que ele te paga para fazer gestão de tráfego, dê R$1.500, tá? Total. Digamos que seja 750, 750. Ele te paga 750 e investe 750. Dá um total de R$1.500. Aqui você precisa somar o orçamento de campanha e o valor que ele te paga para fazer gestão de tráfego. Com essas 3 métricas aqui,
tá? A gente consegue chegar naquelas que são as principais, que é a quantidade de vendas mínimas para não dar prejuízo e o custo por lead máximo. Vendas mínimas. Quantas vendas você precisa gerar para o seu cliente para que ele recupere esse investimento de R$ 1.500? Então você vai pegar R$ 1.500 dividido por 60. Você precisa fazer 25 vendas para o seu cliente, tá? 25 vendas. Com 25 vendas a mais, que ele não faria sem o tráfego, você devolve esse dinheiro que ele colocou na sua mão. Você empata, você não está dando prejuízo para o seu cliente. Vamos colocar aqui, ó, 750 tráfego, 750 gestor. Beleza? R$ 1.500. Sabendo que você precisa gerar 25 vendas e para cada venda você precisa de 7 leads, qual seria, então, o custo máximo por lead que você poderia pagar? Aqui a gente vai fazer duas contas, volume e custo. Então, você precisaria gerar 25 vendas vezes 7 leads que você precisa para cada venda, você precisa gerar 175 leads por mês. Pagando no máximo, porque você tem R$ 750 para gerar esses 175. Então, 750 dividido por 175, no máximo, R$ 4,28 por mensagem iniciada. Ok. Agora você sabe que se você tem uma campanha, um conjunto ou um anúncio que está te entregando um custo por mensagem maior do que R$ 4,28, você está tendo prejuízo. E se você levar menos de 175 leads por mês, você também está tendo prejuízo. Se a gente dividir aqui por dia, ó, 175 dividido por 30, você precisa levar, arredondando aqui para mais, né, 9 leads por dia. Tá? 9 leads por dia. Show? Agora você já sabe quais são as suas métricas de referência. 9 leads por dia, pagando no máximo R$ 4,28, você conseguiria devolver o investimento que ele está fazendo na sua mão, de 1.500. Então, agora você tem as suas métricas de referência. Agora, quando você criar uma campanha, você já sabe quais são as métricas que aquela campanha precisa te entregar. No mínimo, 9 leads por dia, pagando no máximo R$ 4,28. Nesse contexto, você consegue não dar prejuízo para o seu cliente. Se levar mais leads pagando mais barato, aí você já está dando lucro para esse cliente. Beleza? Então, esse aqui seria o seu limite para você não dar prejuízo. Levou 8 leads por dia, 5 leads por dia, prejuízo. Está pagando mais do que 4,28? Prejuízo. Beleza? Ok. Etapa 2, então, a gente sabe que seriam 9 leads por dia ao custo máximo de 4,28. Então, nossa estratégia já está se formando aqui, beleza? Terceira etapa. Agora a gente já analisou o tempo de mercado da empresa e o nível de consciência do produto. E eu já vou te explicar o que cabe em cada um desses dois contextos. Empresa nova, empresa com mais tempo de mercado, produto com baixo nível de consciência, produto com alto nível de consciência. A gente já sabe quais são as métricas que a sua campanha precisa te entregar. Terceira etapa agora é você ter a certeza de que o produto que você vai levar para a sua campanha, de fato, é o que vai funcionar melhor. Porque raramente você pega uma empresa que trabalha com um único produto. Na grande maioria dos casos, é uma empresa que tem vários produtos diferentes. Então, você precisa saber, dentre esses produtos, aquele que vai funcionar melhor nas suas campanhas. E existe uma forma de você descobrir antes de você testar. Então, antes de ficar gastando dinheiro para descobrir qual é o produto que vai funcionar melhor, existe um critério para você ser mais assertivo na escolha do produto. E qual é esse critério? São 3, tá? O primeiro deles, o produto que tem uma demanda natural. O que é isso, demanda natural? Que já existe uma procura natural para aquele produto. Já existe um grande volume de pessoas que naturalmente buscam consumir aquele produto. Tá? Quando um produto tem essa demanda natural, o esforço de venda é menor, porque as pessoas já desejam de forma natural consumir aquele produto. Esse é o primeiro critério e o mais importante deles. Tá? Segundo, margem de lucro. Obviamente, não adianta só vender sem deixar dinheiro no caixa da empresa. Então, que seja um produto que tenha uma boa margem de lucro. E terceiro, que seja um produto escalável. Dentro de uma empresa, às vezes tem um produto, um procedimento que demora muito mais para ser feito ou para ser produzido, logo não tem escala. Agora, um produto que você consegue fazer ele rápido ou um serviço, um procedimento que você consegue executar ele mais rápido, você consegue escalar mais esse resultado. E é o que a gente quer. A gente quer escalar o resultado de uma empresa e, consequentemente, o crescimento dessa empresa. Então, se dentro de uma empresa você encontrar um produto que dá check nesses 3 aqui, ó, demanda, margem de lucro e escala, pode levar para a campanha que você vai ser muito mais assertivo, tá bom? Então, terceira etapa, digamos que seja lá a da hamburgueria aqui, né?
seja o combo duplo cheddar, que ele já se vende sozinho, tem uma boa margem de lucro e você consegue produzir ele muito rápido. Então você consegue vender vários hambúrgueres desses, ao longo do dia. Então agora a nossa estratégia final ela já se construiu, você vai entender agora, tá? Na primeira etapa aqui, se a empresa ela tem pouco tempo de mercado, o que tende a funcionar melhor é uma estratégia de branding. Pouco tempo de mercado, as pessoas não conhecem, você precisa apresentar essa sua empresa para as pessoas. Mostrar que ela existe, onde ela está, o que ela faz, o que ela vende, como as pessoas chegam lá, tá? Se é uma empresa que tem mais tempo de mercado, você já pode começar com uma estratégia, tá? Aqui vou colocar aqui o branding. Se é uma empresa que tem mais tempo de mercado, venda direta, tá? Mas tem uma exceção. Se a empresa tem menos de 5 anos, mas tem um produto com alto nível de consciência, já cabe também uma venda direta. Porque apesar de ter pouco tempo de mercado, todo mundo já sabe o que é o produto. Todo mundo está acostumado a consumir aquele produto, tá? E se a empresa, e da mesma forma uma empresa que tem muito tempo de mercado, mas é um produto com baixo nível de consciência, aí faz sentido você ter um branding também. Beleza? Então, no nosso contexto aqui, a empresa tem menos de 5 anos de mercado, mas um produto de alto nível de consciência. Então, menos de 5 anos, alto nível de consciência, o que a gente pode fazer? Venda direta, tá? Venda direta. A gente sabe que quando a gente criar a nossa campanha de venda direta, a gente tem que levar no mínimo 9 leads por dia, pagando no máximo R$ 4,28. E o produto que a gente vai levar para as campanhas nesse primeiro momento é o combo duplo cheddar, que é um produto que tem uma demanda natural, boa margem de lucro e é escalável. Então você percebe que com esse processozinho de 3 etapas, se você entrar em um novo negócio agora, você vai saber exatamente tudo que você precisa executar desde o primeiro dia. O que você precisa analisar no negócio, calcular as suas métricas de referência para ter a clareza dos números que a sua campanha precisa te entregar e aplicar critérios para escolher o produto que tem o maior potencial de te entregar resultado já no primeiro momento para esse negócio. E não só isso, argumentar com o cliente também. Por que você está executando o que você está executando aqui, gestor de tráfego na minha empresa? Por causa disso, disso e disso. Porque eu analisei seu negócio, ele tem pouco tempo de empresa, o produto é de baixo nível de consciência, as métricas do seu gerenciador precisam ser essas e se ele te questionar sobre o volume e custo por mensagem, você sabe argumentar também, eu fiz o cálculo e a gente está dentro do que seria o ideal para a sua empresa. E terceiro, a gente escolheu esse produto porque ele tem demanda, porque ele tem margem e porque ele é escalável. Se você gostou desse vídeo e o conteúdo dele verdadeiramente te ajudou e você deseja ganhar dinheiro de verdade com o tráfego, com tempo livre sobrando para você aproveitar do jeito que você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição te revelando o meu método, onde você aprende a ter paz financeira sem se matar de trabalhar. Ou se você precisa de um especialista em vendas online, que realmente entra para o seu negócio e atua em todas as áreas, que faz do resultado uma consequência inevitável, o link também está aqui abaixo na descrição. Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui, tamo junto e até a próxima.